Continuando a falar sobre ótica, agora nós vamos falar sobre como a luz interage com vários tipos de meio. Então vamos pensar assim, olha, quando eu falo meio, é como é que a luz interage com a borracha, com o vidro, com a madeira. Então a gente pode, olha lá, ó, podemos classificar os meios materiais de acordo com a forma que a luz os atravessa ou não atravessa. Tem alguns que não deixam a luz atravessá-los. Vamos lá. Nós temos os meios que são transparentes. Como é que é o meio que é transparente? Como o vidro, a água, né? Eles permitem que a luz os atravesse. Olha, a luz vai atravessar o meio, vai se manter em raios paralelos. Olha lá como é que são esses raios paralelos. Esse azulzinho aqui, olha, esse que eu tô contornando seria o vidro visto assim de lado, de perfil. E olha lá, a luz, depois que ela atravessa o vidro, ela continua em feixe paralelo. Aí o que acontece? O olho da pessoa que estiver do lado de cá, ó, isso daqui é o olho da pessoa de perfil, tá? Lá, ó, o cílio da pessoa, tá? Então, na hora que a pessoa olha esses raios de luz, ela vê com perfeição, ó. Os raios, eles não estão misturados, eles estão perfeitinhos. Então, a visão é nítida. Você vê o objeto que está emitindo a luz certinho, tá? Olha lá. Então, se eu continuar aqui, ó, lá, ó, o vidro, né? É um meio transparente, se for um vidro assim bem fininho. A água, né? Olha lá o peixinho dentro do aquário, mas ali eu tô mostrando a água. E o ar, né? O ar, ele é um meio transparente, tá certo? Vidro, água e ar. Vamos em frente. Agora, outro nome importante, translúcido. O que é translúcido? Translúcido, ele deixa que a luz o atravesse, a luz vai passar através. Só que olha o que acontece, vários raios do feixe, ó, eles não ficam mais paralelos, eles têm assim, eles ao atravessar esse meio aqui, ó, que eu tô contornando, eles inclinam para um lado e para o outro, então começa a haver uma bagunça de raios, olha. E isso faz com que a visão fique embaçada. Quando a gente tem água em grande quantidade, tem aqueles vidros de janela que chama canelado. Se tiver um vidro sujo, fica translúcido. Aquelas roupas que às vezes algumas mulheres usam, que a pessoa fala, ai, tá muito transparente, tá errado, não é transparente, não. O termo correto é esse, ó, a roupa fica translúcida, porque se fosse transparente, dava para você ver tudo certinho. E não é assim, né? Fica mais embaçadinho. Então, olha, o termo é translúcido. Olha mais uns exemplos aqui, ó. Aí o vidro que eu falei para vocês, ó, na hora que a gente olha essa parte aqui, ó, não dá para você ver certinho. Você sabe que tem uma pessoa do outro lado, mas você não vê o rosto dela, tudo certo. Olha como é que fica embaçado. Então, isso aí é translúcido, certo? Por quê? Porque os raios não vão manter o seu paralelismo. Ó, outro exemplo aqui, olha para vocês verem, ó. Aqui, ó, eu tenho a visão nítida através do ar. Já na hora que a luz refletida pelas flores, ela recebeu, por exemplo, luz do sol, refletiu, a luz atravessou esse vidro aqui, ó, não é mais nítido. Então, esse vidro aí, ó, ele é translúcido. Vamos em frente. A gente ainda tem, olha, os meios que são opacos. O que é um meio opaco? Ele não permite que a luz o atravesse. Não vai atravessar, não, ó. Não permite. Então, ele aqui, ó, a gente pode ter o chumbo, a gente pode ter a madeira,
a borracha, desde que você não veja do outro lado, tem alguns plásticos muito grossos, tem tanto exemplo em volta da gente que vocês não... Tem tecidos que são opacos, que a luz não, que você não vê nada do outro lado. Quer ver uns exemplos? Ó, aí vocês têm a madeira, certo? Uma janela de madeira, você não vê do outro lado. Então, a lousa da sala de aula é opaca. Uma coisa que as pessoas costumam confundir, por exemplo, o espelho. Gente, o espelho, ele não... Você não vê do outro lado, você vê seu reflexo. Do outro lado você não vê. Então, espelho é opaco. Espelho é opaco. E também espelho é iluminado. Não tem nada de falar que espelho é luminoso, porque ele não é, não. Ele não tem luz própria, tá certo? Então, olha lá, ó. A parede aí, ó, o muro, as pedras, é opaco, tá bom? Então, vamos... Depois, olha só. Eu queria falar também com vocês sobre essa denominação. A luz... Ela pode ser, ó, monocromática, quando ela só tem uma cor, monocromática. Ou ela é policromática. Policromática, gente, é quando ela tem muitas cores. Ela é formada por uma infinidade de cores. Aqui a gente tem a luz branca do sol como um ótimo exemplo, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, quer ver, ó? Aí, ó, a luz branca... Um exemplo é a luz proveniente do sol, certo? A gente diz que a luz do sol é branca. Não confundir com aquela questão da gente falar que ele é uma estrela amarela. Em termo óptico, a luz do sol é branca porque ela é uma mistura de muitas cores, certo? Para decorar, quando a gente quer decorar, não é necessário, mas a gente faz assim, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Olha lá que legal. V, A, V, A, V. Fica facinho decorar. V, A, V, A, V. Certo? São as cores do arco-íris, né? Que vocês sabem que quando a luz do sol atravessa gotas de água, poças de óleo, prismas de vidro, certo? Tem algumas janelas que elas são caneladinhas, igual aquela translúcida que a gente viu lá atrás no outro slide, que partes do vidro tem esse formato aqui, ó. Então, na hora que a luz atravessa essa vidraça, né? Ela costuma fazer isso aqui, bolha de sabão, tem esse comportamento de separar a luz em várias cores. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não confundir luz com cor. Luz, gente, é uma radiação, né, eletromagnética, uma onda eletromagnética. Então, a luz, ela tem um certo comprimento de onda. Então, é muito interessante a gente observar que o vermelho, por exemplo, ele tem um grande comprimento de onda, certa distância daqui, ó, dessa crista até, olha, tem um grande comprimento de onda. Deixa eu melhorar essa letra aqui, agora melhorou. E o violeta, ele tem um comprimento de onda bem curtinho, ó. Ó, é um comprimento de onda aqui, ó, bem curtinho. Olha lá, ó. Eu tentei exagerar para vocês verem, ó. Essa distância é grande, essa distância aqui embaixo é pequena. E daí, né? Quando você quer que uma agulha atravesse um tecido, ela tem que ser fina, não é? Eu falo que o violeta, por que a luz ultravioleta, que vem além dessa daqui, ó, por que ela causa câncer? Por que o ultravioleta você tem que usar protetor solar? Porque ela vai ser mais fininha ainda, ó. Se você tiver uma mais fininha esse comprimento, sabe o que significa? Ela tem grande poder de penetração, certo? Um grande poder de penetração na pele, por isso que ela provoca câncer.
Já o infravermelho vem antes do vermelho. Ele vai ter um comprimento de onda maior ainda. É tão grande o comprimento de onda do infravermelho que aí ele é como se fosse uma agulha muito grossa. E aí ele é muito difícil, ele não penetra na superfície. Aí sabe o que ele faz? Ele bate e volta, então ele fica batendo nas moléculas, por isso que ele aquece as moléculas de água. E o micro-ondas, o que ele tem para ele funcionar? A luz infravermelho, certo? Então ele tem fontes de infravermelho, essa luz, essa radiação bate nas moléculas de água e aquecem os alimentos dentro do micro-ondas, certo? É isso que eu queria conversar com vocês. Mais uma coisa, quer ver, ó? Eu vou usar esse espaço aqui, sabe essa fórmula aqui, ó? V lambda vezes F, ó. V lambda F, peraí, ó. V lambda F. Se a velocidade da luz é aquele 300.000 quilômetros por segundo que eu já falei com vocês, né? Constante, eu posso, por exemplo, nessa fórmula, escrever ela de outro jeito. Sabe como é que eu posso escrever assim, ó? O V sobre o lambda está aqui multiplicando. Ó, eu posso passar ele dividindo, V sobre lambda igual a F. Sabe o que eu estou tentando fazer? Igual numa aula eu fiz. Ó, a velocidade, o lambda, desculpa, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Então, vamos olhar aqui, ó. Sabe o vermelho? Sabe quando eu falei para vocês que o vermelho ele tem grande comprimento de onda, ó? Ele tem grande comprimento de onda e baixa frequência. Baixa frequência o vermelho, certo? Ele tem, o vermelho, uma frequência pequena, bem pequena, tá? Já, por exemplo, o ultravioleta, né, o que está além do violeta, eu falei para vocês que ele tem um comprimento de onda pequenininho. Então, ele tem alta frequência, olha, alta frequência. Então, ele vai agitar muito o violeta, o ultra, vai agitar tanto, que ele vai transportar muita energia, certo? E ele é curtinho, então ele vai penetrar na pele. Por isso que ele provoca o estrago, câncer. Agora, tem mais uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Olha só. Aqui do lado, eu estou mostrando um padrão que se chama, em inglês, RGB. Esse R aqui vem de red. Red, vocês sabem que em inglês é vermelho. O G é o green, que vocês sabem que é o verde. E o B é de blue, que é o azul. Isso aqui é considerado, então, essa luz que é monocromática. As principais monocromáticas, todo equipamento eletrônico, televisão, computador, usa esse sistema RGB, que são as cores chamadas monocromáticas, que é o vermelho, o verde, o azul. Não confundir com a parte de educação artística, que é o vermelho, amarelo e azul. Não. Quando a gente está falando, nós estamos falando de luz. Luz, as que são monocromáticas, é o vermelho, o verde e o azul, certo? Olha lá, ó, vermelho, o verde e o azul. E aí a gente tem, por exemplo, olha, o vermelho com o verde, olha o que ele dá? Amarelo. Vocês podem olhar lá na apostila, na página 57, que está escrito isso lá. Se eu misturar vermelho com azul, dá esse rosa aí, né? Que a gente costuma falar que essa cor é um rosa-choque, certo? E se a gente misturar o verde com o azul, certo? A gente tem essa outra
cor aqui, né? Que é esse verde água. E tudo junto, se eu misturar o vermelho, verde ou azul, essas que eu acabei de falar que são monocromáticas, por quê? Porque elas têm um único comprimento. O vermelho tem um comprimento de onda, o verde tem outro e o azul tem outro. Cada cor, como eu fui falando do vermelho e do violeta, tem um comprimento de onda específico, certo? Então, elas não podem ser divididas, nem se atravessar um filtro. Se eu misturar todas, dá o branco. O branco, então, ela é policromática, certo? Aí eu posso passar no filtro vermelho, aí se eu pegar a luz branca, passar no filtro vermelho, só sai o vermelho. Se eu pegar uma luz branca, passar no filtro azul, só fica azul, e assim por diante, certo? É isso que eu queria falar com vocês, tá bom?